da graça de Deus. Eu quero falar sobre este tema aqui. Você não recebeu porque você não tem fé. Você já ouviu essa fala, esta frase no sistema religioso, né? Quando alguém ia participar de algum tipo de desafio, de propósito no sistema religioso tradicional, e a pessoa não recebia ali no final do desafio, no final do propósito, do jejum e da oração, não recebia a sua bênção, a sua vitória, né? E aí o pastor dizia assim: você não recebeu porque lhe faltou fé. Você não tem fé, por isso que você não recebeu. Então, eles gostam de utilizar essa frase, né, para humilhar as pessoas. Se você tivesse participado com fé, você teria adquirido. Às vezes a gente conversando com alguns irmãos, a gente percebe nas entrelinhas que parece que quem tem fé não morre nunca, né? Quem tem fé não adoece. Aí você está conversando, a pessoa de repente, irmão, não, mas eu tenho fé, irmão, eu tenho fé que vai dar certo. Irmão, eu tenho fé, irmão, eu tenho fé que Jesus vai curar essa enfermidade. E aí eu fico pensando, meu Deus, como o sistema religioso nos enganou e cauterizou a nossa mente, nos fez acreditar que, pelo fato de você ter fé em Deus, significa que você nunca vai passar uma necessidade, uma dificuldade financeira. Por você ter fé em Deus, a prova de que você tem fé em Deus é que você nunca vai adoecer. É isso? Quem está entendendo? No sistema religioso, a prova de que você é de Deus é que você nunca vai ficar desempregado. A prova de que você é de Deus é que você tem a sua casa própria. A prova de que você é de Deus é que você conseguiu comprar seu carro. Porque o contrário disso é sinônimo de você não ter fé em Deus. Ah, você não conseguiu, você foi à luta, você buscou e não almejou, você colocou no altar e não recebeu, é porque faltou fé em você. E quem foi que disse que isso é sinônimo de falta de fé? Será que os grandes homens, personagens bíblicos, não tinham fé? Claro que tinha. E quando a gente vai ver as contradições bíblicas, por exemplo, vou pegar aqui o apóstolo Paulo. Será que o apóstolo Paulo não tinha fé, irmão? Para esses pastores, pregadores legalistas que dizem que se você tem fé, você não adoece, se você tem fé, você conquista, se você tem fé, você vence e tal. Será que Paulo não tinha fé? Quando Paulo foi jogado pelo cesto, né, desceu pelo cesto, fugindo. Será que Paulo não tinha fé quando sofreu o naufrágio? Será que faltou fé em Paulo? E por faltar fé, Paulo muitas vezes era apedrejado? E o pior, será que Paulo não era de Deus? Será que Paulo não tinha fé a ponto de Paulo ser decapitado em Roma? Irmãos. Olha o equívoco, olha a contradição, olha o entendimento que o sistema religioso tem acerca da fé. E as pessoas dizem assim, eu tenho fé que eu vou vencer essa situação que eu estou passando. Claro, não estou dizendo que você não vai vencer, mas isso não é sinônimo de que você não tem fé. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, só que a minha fé, a nossa fé, é uma fé racional, abençoado. Eu tenho fé em Deus que eu posso passar por um momento difícil. Eu tenho fé em Deus que eu posso vencer uma situação. Eu tenho fé em Deus, sabe? Eu confio em Deus, que mesmo eu não alcançando aquilo que eu quero,
Eu creio naquilo que Ele quer para a minha vida e eu recebo aquilo que Ele tem para mim. Ter fé em Deus não significa que você vai ter tudo que você deseja porque você tem fé em Deus. Olha que texto interessante na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Presta atenção. Diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos eles, falando dos antigos, os heróis da fé, morreram aonde? Na fé. Como assim, mano? Morreram na fé? Morreram na fé. Eles morreram na fé, vendo a promessa, mas eles não alcançaram. E aí, faltou fé para aquele povo? Hein? Não, não faltou fé para aquele povo. Só que nós temos que entender, abençoado, que todos nós temos uma trajetória. Todos nós temos uma caminhada, todos nós temos uma vida. E dentro dessa caminhada, dentro dessa trajetória, muitas vezes nós vamos vencer e muitas vezes nós vamos perder em alguma coisa. E será necessário perder muitas vezes. Muitas vezes nessa nossa caminhada nós vamos chorar, abençoado. É isso que o apóstolo Paulo disse: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então quem disse que tudo nessa vida é mil maravilhas, é só rosas? Tem os espinhos também, abençoado. Será que Paulo não tinha fé quando ele por 3 vezes orou pedindo a Deus para que tirasse dele aquele espinho que estava ali na sua carne? Senhor, tira de mim esse espinho, eu não aguento mais. Faltou fé em Paulo. Para hoje um pastor legalista, um bispo, um apóstolo, eu tenho fé que vai chegar a chave da sua casa própria. Eu tenho fé que a vitória vai chegar nessa cura, queridos. E é por isso que muitas pessoas se frustram no sistema religioso. Pessoas que se decepcionam no sistema religioso. Porque o homem vem dizendo lá, eu tenho fé e Deus me revelou, você vai conquistar. A gente viu muito isso aí na política, né? Nas eleições agora. Deus me falou, Deus disse, Deus me revelou. Eu tenho fé porque eu sou homem de Deus, eu estou no altar, eu estou jejuando, eu estou consagrando, eu tenho fé. E daí? Quem tem fé não morre não, é? Quem tem fé não adoece não, é? Foi o que Jesus de Nazaré falou. O sol nasce para quem? Só para quem tem fé. Só para quem é fervoroso. Não, o sol nasce para todos. E a chuva? Cai, desce para todos. Para os bons e para os maus. Para os justos e para os injustos. A chuva cai para o crente e cai também para o ateu. E aí? Não é porque o ateu não tem fé, então ele tem que ficar no sol quente. Não vai chover. Não vai chover. Não é porque o ateu ele não tem fé em Deus, então ele tem que ficar debaixo da chuva. Não vai estiar. Vai estiar, vai vir o sol. Não é porque, irmão, você não entende, é porque eu sou crente, então eu tenho mais intimidade com Deus, é porque eu tenho vida no altar. Sério? Sério, hipócrita, fariseu? Aí o fariseu subiu para orar e ele ficou de pé e levantou as mãos e disse assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse miserável pecador. Eu dou dízimo de tudo que eu possuo. Olha que currículo religioso, né? Eu jejuo 2 vezes por semana. Senhor, eu sou crente. Olha as minhas vestes, Senhor. Senhor, eu nem falo mais moça e nem falo mais homem. Eu falo varão, varoa. A minha linguagem é diferente, Senhor. Eita glória! E o pobre pecador olhou e disse: Senhor, eu não sou nem digno de olhar para o céu. Baixou sua cabeça. Perdoa esse pobre pecador. E Jesus disse que aquele homem desceu justificado, mas o religioso não. Ah, mas o religioso não tinha fé?
O religioso não tinha obras meritórias? Então, abençoados, o sistema religioso usa, sabe, essas armadilhas bíblicas para manipular a mente das pessoas. Olha, você que está aqui na igreja, você que vai agora depositar tudo que você tem aos pés do Senhor, no altar. Use a sua fé. Faça como aquela mulher que pegou toda a sua renda, as suas moedas, a pobre viúva, e ela deu tudo que ela tinha, porque ela deu por fé. Então, você tem que usar a sua fé e dar tudo no altar. Então, se alguém não dá, ele vai dizer, você não está dando porque você não tem fé. Viu como eles manipulam a mente das pessoas? E você sabia que tem gente que não tem nem fé, ou seja, não acredita naquilo que eles estão fazendo, mas para não pagar mico, sabe? Para não ficar feio perante o público, aí a pessoa vai lá e diz, eu não tô nem com essa fé toda ali no propósito ali do pastor, da campanha, mas eu vou pegar aquele envelope, afinal de contas o pessoal tá pegando aí e vai dizer que eu não tenho fé. Aí ele vai lá e pega aquele envelope. E o pastor manda levantar, por fé, irmão, você vai receber, você vai... E não existe fé ali, abençoado. E não significa porque você tem fé em Deus que você tem que ter fé naquelas coisas. Eu lembro que quando a gente confrontava algumas pessoas com a mensagem da graça, muitas pessoas diziam assim, irmão, mas o óleo ungido é por fé, né? O pano consagrado, os elementos que os pastores consagram, como água, sabonete, isso aí, irmão, a gente tem que usar fé, irmão. Então, se você não crê nessas coisas, as pessoas vão te chamar de incrédulo. Nós não acreditamos nessas coisas, nós não acreditamos em um poder místico, em uma camisa, em um lenço, em um copo com água que o pastor orou. Não, a gente não acredita nisso. A gente já foi induzido a acreditar nisso. Mas isso não era uma fé racional, uma fé dom de Deus. Aquilo ali era uma manipulação religiosa. Nós estávamos sendo conduzidos por vento de doutrina. Porque quando a gente olha a fé bíblica, Paulo falando a Tito, olha lá, Tito capítulo 1, versículo 1, olha o que o apóstolo Paulo disse. Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então a fé é um dom dos eleitos de Deus. O escritor também aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Você não precisa ver, você não precisa tocar para dizer que tem fé, porque a fé é algo que está no teu interior. É algo interno. O apóstolo Paulo diz que a fé vem e vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, a fé, ela se manifesta. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, esta fé, ela se manifesta porque esta fé já está no interior de cada um de nós. Então, esta fé não é porque você não conquistou, porque você não participou da campanha do propósito, não é porque você não foi no monte que você não tem fé. Mas no sistema religioso é assim que eles pregam. Se você não buscar, se você não sacrificar, é porque falta fé. Eu lembro que uma moça ligou para uma rádio, e ela disse assim ao bispo que estava pregando, ela disse assim, bispo, por que vocês falam tanto de sacrifício, mas se a Bíblia diz que a salvação é pela graça e que o único sacrifício foi Cristo? Aí essa pessoa disse assim, minha amiga, meu amigo, vai para lá com essa desgraça e não venha atrapalhar
aqueles que estão vivendo a fé sacrificial. Chamou a graça que a moça falou de desgraça, porque ele dizia, esse bispo famoso, que os seus membros, as suas ovelhas, estavam vivendo a fé sacrificial. Porque fé para essas pessoas é pagar o preço. Fé para essas pessoas é dar tudo no altar. Fé para essas pessoas é baixar a cabeça para os seus líderes, montar. Fé para essas pessoas é engolir tudo aquilo que esses homens dão em nome de Deus. Isso não é fé, abençoado. Isso é loucura. Isso é ignorância. Porque a fé é um dom dos eleitos de Deus. A fé já está no eleito de Deus. Você não passa a ter fé. Você desenvolve a fé que já habita em você. É igual quando a pessoa diz assim, você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Você crê que Jesus é o Salvador? Então, se você tem fé, você vem aqui e aceite Jesus nesse dia, nessa manhã, nessa noite. Aí, para mostrar que aquela pessoa tem fé em Deus, ela se coloca diante de um público e levanta a mão e aceita, entre aspas, Jesus, e o pastor faz a oração. E para as pessoas que estão ali no recinto, aquela pessoa exerceu a fé, porque ela aceitou Jesus, ela creu em Jesus. Não. Se ela creu, se ela acredita em Jesus, se ela acredita em Deus, é porque o dom da fé está nela, independente da religião que ela professa. Independente se ela já entrou em uma instituição religiosa, em um templo religioso, ela tem a fé em si, porque a fé é um dom de Deus. Mas para essas pessoas, a fé ela precisa ser algo que venha se materializar. E é claro que eles vão usar alguns textos fora do contexto. Não, porque Tiago disse que a fé sem obra é morta, então tem que ter obra. Sim, mas que obra? A obra da campanha do pente, para pentear o cabelo e o cabelo ficar liso? Não, é por fé, irmão. Por fé, eu vou pentear meu cabelo aqui com esse pente que o pastor ungiu, meu cabelo vai ficar lisinho. Não, por fé eu vou tomar aquele copo com água. Por fé eu vou tomar o copo com água e o copo com água vai matar minha sede. Isso é algo natural. Eu lembro que recentemente nós tivemos algumas perdas de pessoas queridas que estavam no meio do povo da graça de Deus. Chegou o tempo determinado pelo Pai e essas pessoas partiram. E você, naturalmente, hoje em graça, você tem mais tranquilidade para falar desse assunto, né? Porque as pessoas sabem que não foi falta de fé porque a pessoa morreu, né? Mas você sabia que mesmo assim tem gente que ainda fica pensando ainda, irmão, aquela irmã não é crente, aquele irmão não é crente, por que adoeceu? Mesmo em graça. Irmão, aquela pessoa não é crente, não está na graça porque está passando um momento difícil na saúde, na vida financeira. Queridos, nós estamos revestidos de carne. Nós estamos aqui sujeitos, né? Tudo que acontece para um, acontece para outro. O importante é o que você vive, o que você crê, quem você é. Essa paz de espírito que excede todo entendimento humano que habita em você. Essa graça que abriu os teus olhos, que te traz paz. Paulo disse que, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4, ele diz que muitos não entraram no descanso porque não misturaram a pregação com a fé. Ouviram, mas não misturaram a mensagem com fé. Quando você mistura essa mensagem com a fé, você descansa. Porque senão é como uma mensagem que nós postamos mais cedo. Senão as pessoas vão ficar aí ansiosas, aflitas, sabe? Inquietas, afadigadas. Por que isso? Por que aquilo? E não de fato desfruta da graça de Deus.
Então viva, abençoados, uma fé racional, que independente do que aconteça, você está na paz de espírito com o Eterno, no descanso dessa graça maravilhosa. Isso sim é por fé, e não campanha, projeto, desafio, coisa que os homens inventam por aí, com o nome de Deus e nome de Evangelho, tá bom? Fique com essa reflexão, espero que você tenha sido edificado, e até o nosso próximo encontro, permitindo, Papai do Céu. Graça e paz, graça eterna, e vamos que vamos.